Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus a todos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em nome de Jesus. Primeira carta do apóstolo João, amém? 1 de João, capítulo 1. 1 de João, no capítulo 1, amém? Primeira de João, capítulo 1. 1 de João, capítulo 1, versículos 5 ao 9. Amém? 1 de João, capítulo 1, versículo de 5 ao 9. Amém? Glória a Deus. Está dito assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e anunciamos é esta: que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. A verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos dele mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequem. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É ele a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quero falar com você uma coisa muito importante que nós devemos entender, e você já vai matar rapidamente a charada. Por que é que nós devemos entender isso aqui? Por que isso tem que ficar claro na nossa cabeça? Inclusive, né, irmão? Tudo que concerne as nossas vidas tem que ficar bem claro na nossa cabeça, né? Porque a Bíblia você vai ver, né? Você vai lendo muitas, inúmeras, que eu não sei contar, passagens vão falar de pecados, né? Pecados, histórias sobre pecados, gente que pecou e tal. Mas nem tudo que a Bíblia fala é pecado, nem tudo que a nossa vida produz, é necessariamente pecado. Então eu quero falar hoje com você sobre erro, limitação e pecado. Amém? Erro, limitação e pecado. Erros, limitações e pecados. Para que cada uma dessas coisas fique bem clara na nossa cabeça. Por quê, irmãos? O espírito da religiosidade, quando você não compreende uma coisa, quando você não tem um claro entendimento de alguma coisa, fatalmente você vai ser alvo do maligno. Fatalmente você vai ser alvo dos seus próprios pensamentos. Fatalmente você vai ser alvo da condenação que vem dos outros, da opinião que vem dos outros. Quantos podem entender isso aqui? Quando a coisa não está clara na sua cabeça, qualquer vento, vamos dizer, como diz a palavra, né? Qualquer vento de doutrina vai levar você para qualquer canto. Existem muitas pessoas na igreja que estão com medo. Existem muitas pessoas nas igrejas que estão debaixo de culpa. Ela se sente culpada o tempo inteiro. A vida dela é culpa. Ela não consegue sorrir, ela não consegue ter uma alegria, ela não consegue ter uma esperança em Deus, porque é uma culpa muito gigante, né, sobre aquela pessoa. Tem pessoas muito desanimadas. A pessoa está desanimada, já tentei, não vou.
E muitas coisas estão acontecendo por causa da falta de entender a diferença entre uma coisa e outra. Erros, limitações e pecados, né? E uma outra coisa também que eu vejo, né, que eu ouço, percebo na igreja do dia de hoje, é que muita coisa tem sido falada, muita coisa tem sido ensinada, transmitida, enfim, mas existe pouca definição das coisas. As pessoas não estão definindo enquanto estão pregando, enquanto estão falando, enquanto estão ensinando. Então eu quero começar com essas 3 definições, ou seja, dizer clara e abertamente o que são essas 3 coisas. Quando você ouvir a definição dessas 3 coisas, já vai estar feito o quê? A diferença entre elas, e depois nós vamos discorrer para que nós possamos entender um pouco mais, amém? O que é um erro, gente? O erro, né, eu vou pegar aqui as definições do dicionário e vamos dar uma abertura um pouco maior. Erro é uma falta, erro é uma imperfeição, é um ato falho dentro de um processo. Isso é um erro. Um erro é um ato falho dentro de um processo. Amém? Você entendeu? Erro é um ato falho, é uma imperfeição, uma falta. É um erro. O erro é uma falta. E ela não é provida de intenção. Ela não tem uma intenção por trás. Você erra. Né? Vamos supor, como agora, eu nem prestei atenção quem foi que me trouxe água, Deus te abençoe em nome de Jesus. A pessoa vem trazer água aqui, para que eu possa beber, os irmãos possam beber, amém? Não existe nenhuma intenção no coração, a não ser o quê? A de trazer a água, de cumprir a tarefa. Mas acontece alguma coisa, a pessoa tropeça e cai ali água, por exemplo, no instrumento eletrônico. O que acontece com o instrumento eletrônico com a água? Pifa. Isso foi o quê? Isso foi um erro. Até esses dias a Norma estava me falando, não sei que dia foi, acho que foi domingo, que eu pedi para ligar a luz ou apagar, não sei qual foi mais, e o irmão foi lá nos disjuntores e apagou, desligou o som todo, depois voltou. Disse que quando ela virou ali, o irmão estava petrificado, né? Estava parado assim, ó. Meu Deus, né? Alguém vai me xingar, alguém vai... Não, o que aconteceu ali? Aconteceu um erro. Quantos podem entender isso? Ele não foi ali, agora eu vou acabar com esse culto. Ele não é um diabo, é um demônio. Ele errou, ele não prestou atenção, não sabia, cometeu um erro, um ato falho. No processo daquilo que é o serviço dele aqui na igreja, ele falhou, ele errou. Amém? Mas é interessante quando a Norma veio me falar, que quando ela virou, né, o irmão estava, meu Deus, alguém vai me xingar, alguém vai me chamar, eu vou ser punido. Você está entendendo? Quando ela me falou, quando a Norma me contou isso, acho que foi na terça-feira, na escola, aqui, me chamou, o Senhor fez nascer isso no meu coração. Dizer isso, pregar isso, porque, irmãos, veja bem, não existia nenhuma intenção no irmão de estragar coisas aqui, amém? Errou. O erro pode ter uma consequência? Pode. Pode ter queimado alguma coisa? Podia ter queimado, graças a Deus não queimou. Mas podia ter queimado, como já queimou aqui. Né? Teve irmãos que bem intencionados vieram ligar a coisa na tomada errada, queimou aparelhos aqui. Amém? O que tem que fazer, irmão, quando acontece um erro? Conserta o erro. É simplesmente um erro. Não havia uma intenção maligna por trás. Não havia, como diz, uma segunda intenção. É um ato falho dentro de um processo. Todos nós erramos várias vezes, toda hora. Amém? Deu para entender? Segunda coisa, limitação. É o efeito de limitar. É uma restrição. O que é uma limitação? Uma restrição. É até onde se pode ir. É até onde se pode chegar. Todos nós aqui temos algum tipo de limite, pelo menos. De limitação, pelo menos. Né? Tem uns irmãos aqui, né, que estavam aqui agora, que cantam e tocam muito bem, glória a Deus por isso. E tem irmãos que não tocam e nem cantam. Então o que acontece? Nós temos uma limitação aqui.
certo? Eu não toco nenhum instrumento, não canto nada. Tem irmãos que fazem isso. A minha limitação, uma delas, amém, irmãos? Isso aqui é uma limitação, eu não consigo, eu não sei, ué. Nós podemos ter vários tipos de limitações, vários. Inclusive a nossa humanidade, a nossa natureza, humano é limitado. Ser humano é o quê? É limitado. Ninguém consegue atravessar a parede. Jesus atravessou, um dia talvez nós vamos atravessar, mas hoje é melhor não tentar. Pode dar um probleminha. É uma limitação. Se você está aqui, você não está lá. É uma limitação. Coisa simples assim. E a terceira coisa é o pecado. Pecado é 1 João 3,4. Por favor. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 4. João, pelo Espírito Santo, ele vai definir biblicamente o que é um pecado. Olha a diferença, irmãos. Olha a diferença. 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei de Deus, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. O pecado é o que, irmão? O pecado é uma ofensa moral ao próprio Deus. É atingir o próprio Deus. É atingir, de caso pensado, uma pessoa. É fazer, por exemplo, um mal a alguém. É transgredir contra a lei de Deus, é transgredir contra uma pessoa, é fazer um mal, é ter uma intenção por trás. Amém? É um desprezo pela lei de Deus, pela pessoa de Deus. Isso é um pecado. Esses dias eu estava ministrando aqui, você pode acessar essa pregação. É muito importante você ouvir. Nós estávamos falando sobre Mateus 18, né? Lá sobre o perdão, que diz lá, se o seu irmão pecar contra ti, né? Veja, irmão, a palavra é se o seu irmão pecar contra ti, não é se o seu irmão errar com você. Mas como está tudo embolado, qualquer coisa que aconteça, as pessoas se ofendem. Mas somente o pecado é uma ofensa a Deus ou ao próximo. Quantos estão entendendo isso, irmão? O erro não é uma ofensa. O irmão que foi ali e mexeu errado e desligou as luzes, ele não me ofendeu moralmente em nada. Quantos podem entender isso, irmãos? Parece tão fácil, mas isso aí eu já sabia. Mas na vida prática cotidiana, um monte de gente está misturando tudo. Então tem irmãos, tem pessoas que estão cometendo erro, e outros irmãos levam aquilo como se fosse o quê? Cara, esse cara pecou contra mim. Aí você vai ouvir, eu estou muito magoado com o Rafael. Por que você está muito magoado com o Rafael? Porque ele foi pegar uma água e não trouxe água. Ô louco, cara. Às vezes ele esqueceu. Foi ali, aconteceu alguma coisa. Quantos podem entender? Mas a pessoa chama para ela como se fosse o quê? Você pecou contra mim. E Jesus é categórico em Mateus 18, ele fala, se o seu irmão pecar contra você, vai falar com ele em particular, vai ter com ele. Se ele não te ouvir, leva uma outra testemunha. Se ele não te ouvir, leva outra. Se ele não te ouvir, leva perante a igreja. E se ele não ouvir a igreja, considera ele como um gentio publicano. E alguém ainda pensa, né, que isso é um tipo de regra para a gente pegar as pessoas. Não. O contexto é o quê? São dois irmãos. Veja o que Jesus fala. Se o seu irmão pecar contra você, não é se é uma pessoa do mundo, não é se um ímpio, não é se um inimigo, não é um maligno, não é a pessoa que te odeia, não. É se o seu irmão pecar contra você, vai atrás dele. Por quê? Porque na mente do pai, um irmão pecar contra o outro não é nem um pouco normal. Então ele manda o outro irmão, fala assim, vai atrás dele, leva 2 testemunhas, leva 3, não para tirar, sabe, a prova dos 9, tá vendo aí na frente de todo mundo, não, mas como uma tentativa de trazer o seu irmão de volta, porque se o seu irmão está pecando contra você, ele não está bem, ele precisa de ajuda. Vocês estão entendendo, irmãos? Ele precisa de ajuda, não de alguém, juntei mais 3 para te acabar com você, não é isso, mas eu já vi isso acontecer. Muitas vezes. Monta lá um verdadeiro sinédrio e já manda descarregar um caminhão de pedra atrás, porque hoje nós vamos pegar o irmão até no sangue. Oxe. Então nós temos 3 coisas aqui: erros, limitações
e pecados. Amém, irmãos? O erro, nós já falamos aqui, o erro, irmãos, nós cometemos a torto e direito a toda hora. Erro é o ato falho do processo. Significa o quê? Quando é que nós cometemos erros? Deixa eu dar um exemplo para você. Na nossa caminhada com Jesus, nós vamos cometer muitos erros. O que não pode acontecer é você tomar uma direção contrária a Jesus. Você tomar uma direção contrária à voz do Espírito Santo. Mas muitas vezes, ouvindo a voz do Espírito Santo, indo na direção certa, nós erramos. Nós falhamos ali. Nós deixamos a desejar alguma coisa ali. Quantos estão entendendo isso aí? É um ato falho. Do que coisas acontecem, não existe nenhuma intenção de magoar a Deus. Não existe nenhuma intenção de fazer mal para ninguém. Foi sem querer, como a gente diz. Foi sem querer o quê? Eu cometi um erro. Foi sem querer. Quando a gente fala foi sem querer, e você está sendo uma pessoa verdadeira, o que você está dizendo? Cara, olha, eu fiz, mas por Deus, cara, não tive nenhuma intenção de fazer, mas quebrou mesmo, arrebentou mesmo, enfim, fiz alguma coisa desse sentido. Quantos podem entender? Porque senão a gente vai começar a misturar tudo. E aí vai ser um tal de nego cobrando o outro, como se fosse tudo um cavalo de batalha. Limitações. Eu quero usar dois exemplos que você conhece bem. O primeiro de Moisés, Êxodo 3 e Êxodo 4, quando Deus encontra com Moisés na sarça. Você conhece a história, não preciso repetir ela toda. Mas o que acontece? Deus começa a falar o que para Moisés? Moisés, você vai lá no Egito, você vai libertar o povo para mim. Moisés, eu vou dar poder para você. Você vai chegar lá, você vai ser o cara. O que Moisés começa a falar? Ah, Deus, mas em nome de quem que eu vou aparecer lá? Ah, Deus, mas e se eles perguntarem não sei o que para mim? Ah, Deus, mas e se eles, lá também tem feiticeiro, eu vou chegar com que poder, de quem lá? Ele começa a colocar o quê? Limitações para Deus. Deus fala o quê? Ô Moisés, rapaz, eu vou te dar poder, cara. Eu vou com você. Quando eles perguntar qual que é o seu nome, meu nome é Eu Sou. Deus vai eliminando aquilo com Moisés. E aí lá no capítulo 4, versículo 10, se eu muito não me engano, e ele fala assim, ah Senhor, manda outro, vai. Porque eu sou uma pessoa pesada de palavras, eu não sei falar direito. Tem gente que fala que Moisés era gago. Irmão, em nenhum lugar da palavra de Deus que Moisés era gago. Não. Pesado de língua, na tradução original, pesado de língua, fala de uma pessoa que não tem, sabe, um dom da fala, uma oratória excelente para chegar diante do faraó e do povo e falar coisas. Ele fala assim, eu sou pesado de palavras, sou pesado de língua, eu não sei falar direito. E aí Deus fala assim, Moisés, quem que fez a boca do homem? Quem fez o surdo, o mudo ou o que vê? Não sou eu, o Senhor? Você vai, rapaz, você vai lá e você vai fazer os meus sinais. E para você não usar isso de desculpa, cadê o seu irmão Arão? Cadê o Arão? Aí está aqui, então, o Arão fala bem. Vou falar para você, você fala do jeito que eu te disser para o Arão, e o Arão vai ser o seu locutor. O que está mostrando, irmão? Está mostrando um homem limitado. A mesma coisa do Jeremias, capítulo 1 de Jeremias. Jeremias, você vai ser profeta às nações, é que Deus fala uma coisa maravilhosa. Olha o Jeremias, ah Senhor, mas eu não passo de uma criança, eu não tenho condição, sabe? Ele está dizendo isso. Eu sou limitado. Quando ele diz eu sou uma criança, ele está falando eu não estou pronto. Essas coisas. Aí Deus, rapaz, você vai lá. Eu te escolhi do ventre da sua mãe. Então, irmãos, para cada coisa dessas três que eu te disse, nós devemos agir de maneiras diferentes. Quantos podem entender isso aqui? Tem gente morrendo de culpa por causa de um erro. Irmão, um erro não deve gerar culpa. Ele só deve gerar um pequeno constrangimento de quem errou. Puxa vida, rapaz, quebrei o seu copo. Puxa, quebrei a sua caneca. Sabe aquele constrangimento? Fui lá na sua casa, aí você colocou lá para eu tomar um café, aquela xicrinha que você tem aquele, ganhou da festa de casamento, sei lá, que é aquela que você guarda desde 1900 Guaraná de rolha. Aí você põe lá, o Cristo tomar, o Cristo bobão, pum, bate a mão, cai justamente aquela.
vai gerar o que na hora? Um constrangimento, aquela, puxa vida, né? Fica aquela, né? Aquele clima, como diz. Mas eu não vou embora. Meu Deus, eu preciso agora pedir perdão para o Senhor, porque eu arrebentei com aquela família. Eu acabei. Não, cara, quebrou a xícara. Da próxima vez você coloca um copinho de extrato de tomate que eu tomo também, tranquilo. Lindo, lindo. Sabe aquele, irmão? Extratinho de tomate, você vê aquele copinho que você usa, extrato de tomate, joga a tampa fora, arranca lá e põe lá. Beleza, tranquilo. Né? O erro, ele não traz peso de arrependimento. Ele só traz um pequeno constrangimento, porque é um erro. Quantos podem entender? Agora tem um monte de gente na igreja que errou, cometeu um erro, um ato falho de processo, e ele está sendo consumido de quê? De culpa, como se ele tivesse cometido uma ofensa moral contra Deus ou contra o próximo. Quantos podem entender, irmão? E o cara está sendo, o capeta está comendo o osso da perna dele aqui sentado. As limitações. Ou seja, irmãos, um momento só. Qual que é a nossa reação diante dos nossos erros? Conserta. Repara. Ô, você quebrou aquele copo? Olha, eu vou reparar você. Né? Vou reparar você. Vou reparar esse dano. Vai lá e compra outro copo. Olha aqui, irmã, está aqui o copo. Né? Eu sei que não é aquele copo de Dom João VI, mas toma aí o copo, aleluia, glória a Deus, vamos continuar tomando. Você faz uma pequena reparação. Você repara aquele erro, aquele dano causado. Simples assim. Ninguém vai pegar ódio do outro, ninguém vai nunca mais vir aqui na minha casa, esse desgramento, quebrador de copo, maldito. Nada, cara, tranquilo, sossegado. Né? O irmão apagou ali, tranquilo. Irmão, já passei, irmãos. Deve até tomar aqui, ó. Tomar aqui. Ei, rapaz, eu lembro uma época na igreja que tinha uns irmãos lá que tinha unção do quebrador. Unção do erro. Lembra disso aí, né, Orlando? Ei, meu pai. Eu lembro uma vez, entre tantas. Aqui olhando aqui, lembrei. Compramos alto-falantes novos para as caixas de som lá na Araratama. Alto-falante novinho, rapaz. Eu peguei o irmão, por favor, coloque no lugar. O irmão estava bem intencionado. Pode deixar comigo, eu vou colocar, aleluia. Pegou a chave de fenda novinha, colocou o negócio direitinho. Aí começou a parafusar. Só que ele colocou força demais na mão. O que aconteceu? Sabe aquela. Você já fez isso aí, irmão? Quando você está na Philips ou na fenda? Você quer dar um torquinho, ela escapa. Só que escapou, pegou na onde, irmão? A mão dele entrou para dentro do alto-falante. Puf, ele ficou assim, ó. Ele ficou branco assim, ó. Aí eu só olhei, já tinha visto, falei, né? Você já fez a sua andança aí, não foi o que eu disse, já fez a sua andança aí, né? Você fez coisa aí. Pelo amor de Deus, o cara ficou assim, sabe? Meu Deus, me perdoa. Eu falei, cara, tranquilo. Fica tranquilo, mano. É só um alto-falante que custa R$100. Pague. Fica tranquilo, não é tão tranquilo assim. Né? Ele foi lá, irmão, a gente comprou. Outros desligaram a geladeira cheia de carne doce, estragou tudo. Outros, irmão. Ei, Jesus. Uma vez compramos aquele, sabe esses bebedouros, aquele que bota o galão em cima, aquele bebedouro de galão eletrônico? Compramos, irmão, novinho para botar na igreja, aleluia, glória a Deus. Maior sacrifício, botamos. Uma vez os caras fizeram um culto lá, tinha gente aí que está aqui hoje, estava lá no meio dessa bandalha aí, está por ali, pessoal. Ele estava lá, daqui a pouco, no outro dia, os irmãos chegam felizes para conversar com você. Ô, pastor, da hora, cara, foi da hora. Falei, nossa, cara, nós tivemos uma invenção muito da hora. Eu falei, ai, meu Deus. Fala, o que vocês fizeram, irmão? Sabe aquele galão de água? Eu falei, sei. Enchemos de suco e colocamos para gelar. Estragou o bebedouro. Eu não sabia naquela época, né? Só chorava, eu ria. Entendeu? Mas não eram pessoas malignas, não eram satanistas infiltrados na igreja. Não, era um bando de doido. Eu acho que você está lembrando de alguns episódios da sua vida onde você errou. Né? Onde você fez coisa que não devia. E, irmão, isso aqui se a gente colocar... Mas assim, você está entendendo? Assim, ninguém teve que ir embora da igreja, ninguém brigou, ninguém foi lá, seu irresponsável, seu burro. Não, cara. Peraí, quebrou, paga e põe outro. Pronto.
Tranquilo. Então, se você danificar alguma coisa aqui, irmã, tranquilo, você já sabe, só pague. Não precisa nem me falar. Você gerar essa dor no meu coração. Quebrou a cadeirinha? Aleluia. Deve estar uns 30 conto uma dessa, 20 e pouco, vai lá, compra outra, traz. Ninguém precisa ficar sabendo, irmão. Ninguém precisa. E outras coisas, mas são erros normais. Limitações, pessoas que têm limitações. Todos nós temos limitações. Eu não sei cantar e eu não sei tocar. Você não pode me xingar, você não pode me ter como uma pessoa desqualificada. Esse cara não é um cara de Deus, eu não quero mais falar com esse cara. Por quê? Porque ele não sabe pregar direito, porque ele não sabe cantar direito, porque ele não sabe ser o diácono direito, porque ele não sabe colocar o negócio da internet direito. Tranquilo, é uma limitação. O que a gente faz com as limitações, gente? Supera os limites. Mas para você superar uma limitação, uma coisa tem que acontecer antes. Você tem que entender e aceitar que o seu limite é aquele. Como que você vai superar uma coisa que você não entende e não aceita? Não tem limite não, eu saio voando daqui. Ah, é? O próprio Jesus, enquanto na carne, era limitado, certo? Lá na segunda tentação, o que foi falado para ele? Pula do pináculo do templo, era mais de 20 metros de altura, pula aí, não vai acontecer nada. Jesus, você é fogo, sai fora, rapaz, sai fora, diabo, não vou pular não. Ele sabia que se ele pulasse, ele estava nos dias da sua carne, irmão. Amém? Então, não sinta vergonha de dizer, eu não sei fazer, eu não entendo o que você está falando. É tão simples. Mas parece que tem gente, não, cara, olha aqui, você faz isso aqui das cadeiras. Não, pode deixar que eu vou fazer, chega aqui, irmão. Já cheguei aqui, esse púlpito estava aqui, ó. Eu não sei se é o problema eu não sei. O cara congrega aqui há 1000 anos. Limpa lá e coloca as cadeiras alinhadas. O púlpito estava aqui. As cadeiras, irmão, não sei o que o cara fez, irmão. A cadeira está de qualquer jeito. A pessoa chega assim, né, fica... É muito interessante isso, eu já chego, já bato o olho, irmão, já bato a cabeça. Aí acontece que muitas vezes, você não falou nada. Você tá bom? Eu falei, olha, irmão, aí você fica, né, Senhor, o que eu faço? Acudo o irmão. Falei, então, irmão, irmãos, olha, desses anos todos, como diz lá em Tito 2, né? A graça de Deus nos educa a viver. Irmãos, eu já fui pior, viu? Lá nos primórdios da minha fé, antigamente, eu já chegava, quem foi o cego que fez isso aqui? Quem foi o só podia ser você não é o cabeçudo, o burrão, orelhudo, burro. Era assim. Ou seja, eram os nossos erros. A gente chamava o irmão de burro, mas amava. Mas era um erro, certo? Então, às vezes eu chego aqui e falo assim, olha, é para colocar isso aqui no meio? O cara põe ali, daí eu mesmo vou lá, pego e coloco para cá. Aí o cara não estava no meio? Estava só um pouquinho. Deus foi ajudando, né, a fazer as coisas. Mas limitado, todo mundo é em alguma coisa. É tranquilo, irmão. Basta você reconhecer a sua limitação e trabalhar para quê? Para superar. Também não se acomode diante da sua limitação. Não se acomode. Entendeu? Eu mesmo, muitas vezes, muitos anos, eu falei, cara, queria aprender a tocar teclado. E aí uma vez, há muito tempo atrás, arrumei um professor de teclado para dar aula para mim. Eu estava indo até bem, irmão. Estava indo bem. 2 aulas. Na terceira, esse cara está me assistindo, não sei onde que está, mas não tem problema, porque também já foi muito tempo. Na terceira aula, irmão, do tecladista, a mulher dele apareceu na frente da igreja e bateu nele. Vocês acreditam? Irmãos, como dizia aquela novela, irmãos, é preciso coragem, o negócio não é fácil. Já passamos por cada uma que vocês não têm ideia. Você pensa lá, alegrinho na frente da igreja, vem chegando o professor, ei professor, da hora, vem a mulher dele, toma, pá, nossa, cara. E você fica, meu Deus, o que eu faço? Oro? O que é isso? É erro, limitação, pecado? Ou é demônio? Vamos partir para cima. Cara, foi assim.
Mas o que eu fiz? Eu acomodei, irmão, não fui mais. Tem um monte de gente que começou alguma coisa e parou, e por isso tem aquele nívelzinho ali mesmo. Mas se você reconhece que você tem uma limitação, maravilhoso. Isso é, que agora você tem claro o que é, aonde é, como é, e você agora sim você pode superar aquele limite. A limitação está aí, irmã, é limitação para todos. Não tem problema, mas vamos superar isso. Não vamos, também a minha limitação é essa, tá bom, puxa vida, aleluia, glória a Deus. Não, trabalha contra isso, amém? É engraçado que Deus fala, né? Moisés, pode parar de dar desculpa da sua limitação, cara. Eu vou mandar Arão para ajudar você. Muitas das nossas limitações, se não quase que todas, vão ser superadas com a ajuda de alguém. E é por isso também, agora voltando, que muitos não superam os seus limites. Porque ele já entendeu que ele tem uma limitação. Mas agora ele não admite alguém ajudá-lo. Aí é outro barranco, irmão. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então olha o que Deus falou. Não, o Arão vai com você. Fala para ele e ele fala para o povo. Tranquilo. Não, Moisés, acho que é melhor ir mesmo, né? Aí foi. Não tinha jeito, irmão. Não tinha saída. Vocês podem entender isso. Agora, limitações, ninguém deve ser julgado por isso. Ninguém deve ser escorraçado. Ninguém deve ser pormenorizado, desqualificado por causa disso. Não na igreja. Amém, irmãos? Não na igreja. Irmãos, falando de limitações, cara, a gente varava a noite falando de N tipos de limitações. Mas é tranquilo. Tranquilo. Agora, pecado. Qual é a resposta? Qual é a ação diante do pecado, irmão? Só uma. Se arrepender. Pedir perdão a Deus. Veja, nas suas limitações, você não tem que pedir perdão a Deus. Deus, me perdoa que eu não consigo correr 100 metros igual o Usain Bolt. Aí você fica triste na sua casa, querendo, vou desistir da vida, porque eu não consigo correr 100 metros em 9 segundos, sei lá quanto que ele corre. Não faz sentido isso, irmão. Deus, me perdoe, por favor, Senhor, por favor, me perdoe, Senhor, eu me sinto tão mal, eu me sinto tão culpado de não ter... Não, cara. De não ter conseguido ir lá na casa do fulano. Olha, se você não foi na casa do fulano por causa de uma limitação, não tem problema, é só avisar ele. Agora, se você não foi na casa do fulano por uma outra questão, aí a coisa muda. A resposta para o pecado, irmão, é um salvador. Nós precisamos de um salvador. Nós precisamos de um remidor, de alguém que nos salve daquela questão. Você não consegue, preste atenção, você e eu não conseguimos resolver o problema do pecado sozinhos. Não conseguimos, irmão. O pecado precisa ser perdoado. Limitação precisa ser superada. E erro precisa ser consertado. O que as pessoas muitas vezes estão tentando fazer? Ela inverte tudo isso aqui. Ela está tentando consertar pecados. Não tem, irmãos. Irmão, não tente consertar pecados. Porque se você consertar o pecado, ele fica melhor, entre aspas, do que foi. Não, o pecado tem que estragar mesmo de uma vez e sair da sua vida. Amém, irmãos? Não tente consertar. Não tente superar os seus pecados. Não, irmão, pecado só tem uma resposta. Ele precisa ser confessado, nós precisamos nos arrepender. E nós precisamos confessar, nós precisamos do perdão de Jesus Cristo. Não tente fazer qualquer outra coisa com o pecado. Eu pequei, então o que eu vou fazer? Amanhã eu vou ser melhor. Não, irmão, não. O pecado precisa ser remido. Quantos podem entender? Muitas pessoas estão trocando, quer ver? Ele peca, ele comete um pecado, ele comete um dolo, ele comete um crime espiritual, ele comete uma falta contra Deus hoje. Ele pecou, a Bíblia diz que ele pecou, está pecado. Sabe o que ele faz? Eu conheci pessoas assim. Ele vem para a igreja e quer superar os seus limites.
Aí fala assim, não, hoje pode deixar que eu vou varrer tudo, vou colocar tudo em ordem, vou pintar, vou fazer, vou guardar, vou colocar para dentro, vou cantar, vou pregar, cara, eu vou ser prestativo para Deus. Não, irmãos. Não. Pecado é só uma coisa, joelhinho no chão, carinha no pó e peça perdão a Deus. Se humilhe diante de Deus. Não tente se superar, não, agora eu vou. Isso aqui, irmãos, parece que não, mas isso aqui tem sido a prisão de muita gente. Ele não coloca a resposta correta do pecado na vida dele, e ele mergulha no quê? No ativismo religioso. Tem gente, irmãos, que é super prestativo na igreja, enquanto está em pecado. Quanto está entendendo? Ele é prestativo, ele não morreu, ele continua sendo prestativo. E aí volta, né, como a gente já falou tantas vezes, essa é a fotografia mais clara de um diabo. Um diabo é isso. Totalmente prestativo, porém totalmente condenado. Condenável. Quantos podem entender isso aqui? O pecado também ele é contra Deus sempre, mas às vezes ele passa pelos irmãos. Eu peco contra uma pessoa. Eu peco, sempre todo pecado é contra Deus. Toda instância de pecado é contra Deus. Mas às vezes tem gente no meio. Às vezes tem gente no meio. E aí o que a Bíblia diz? Pede perdão para o seu irmão. Agora, irmão, pedir perdão não é pedir desculpa. Que desculpa você pede quando você erra. Puxa, rapaz, desculpa aí, derramei água em você, rapaz. Deixa, desculpa. Puxa vida. Aí a desculpa é para o erro. O perdão é para o pecado. É muito diferente. Quem peca contra o outro, como é que é pedir perdão para o irmão? Um pequeno parênteses aqui. Como é pedir perdão para alguém? Primeiro, eu tenho que ter a noção exata do que foi que eu fiz. Sabe aquele irmão? Faz o seguinte, pede perdão para ele, está tudo certo. Não, irmão, para com isso. Não faz isso. Porque é isso que está dando problema muitas vezes. O cara, ele não tem. A pessoa fica sem o peso do que ela fez. Como você está entendendo? É muito, não, cara, tranquilo, vamos aí, vamos. Mas o que ela fez, talvez você, quer ver outra coisa que o crente faz? Não, cara, fica tranquilo, contra mim você não fez nada. Não, o irmão está falando, não, cara, eu fiz. Não, cara, mas eu tô aqui, tô legal pra caramba. Não, isso está errado. Isso está errado. Por que está errado? Porque você está, o cara vem correto. Ele entendeu que o que ele fez contra você, acertou Deus. Ele entendeu que o que ele fez com você, ele fez, porque ele tirou Deus do caminho primeiro. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque essa é a verdade. Quando eu vou pecar contra alguém, e o pecado é um dolo programado, é um dolo entendido. Não é assim, eu estava andando, sabe, irmão, deixa eu dar um exemplo aqui. Não fica escandalizado, não. Você está andando lá na cidade, você está andando na cidade, está indo no banco, não sei lá onde você está indo, comer um pastel lá no restaurante japonês e tal. E aí você tropeça e cai em cima de uma moça, e cai em cima do rapaz, e aí dá um beijo na boca dele, começa a rodar no meio do... Existe isso, irmão. Só se você for endemoniado. Não tem. Isso aqui, peraí, cara. Isso aqui não tem. O que tem? Eu passo naquela rua todo dia. Eu passo naquela, todo dia. Eu fico de olho nela, de olho nele todo dia. Eu vou lá, eu vou fazendo, eu vou dando jeito. Sabe, eu vou construindo uma coisa. E em toda instância de pecado, para quem tem o Espírito Santo, você é avisado antes. Você não é avisado, que vai cair. Não, cara, é lá, quando você está lá na sua casa. E lá no profundo da sua mente vem aquele pensamento assim, pega o carro e dá uma passadinha lá. Nessa hora, o Espírito Santo já apita. Olha, não vá. E aí começa o Espírito Santo a ficar falando na sua cabeça, não vá. E você pega e faz o que, irmão? Vai. Está vendo? Olha o pecado aí. Porque o pecado, para você cometer, irmão, você teve que brigar com Deus primeiro, tirar Deus da sua frente. Mesma coisa, falar assim, Jesus, dá licença um pouquinho agora, que agora eu vou cair. É gostoso. Aí vai lá e tá, eu sei que eu estou pecando. Eu sei, a gente sabe, irmão. A gente não é ignorante. E eu vou dizer uma coisa.
Isso pode acontecer a pessoa, primeiro dia da igreja dela hoje. O ser humano sabe a diferença entre certo e errado, sabe. Você sabe quando você está na... Eu sempre soube das coisas terríveis que eu fazia. Antes de me tornar um cristão, eu sempre soube. Eu não era um louco da cabeça, um doido. Quanto você está entendendo? E aqui todo mundo sabe, irmão. A gente tem conta no banco, a gente vai pagar conta, a gente vai no supermercado, a gente tem carro, a gente tira a carta, a gente paga a conta de luz. Sabe o que significa isso? Você tem isso aqui, ó. Não venha dizer aqui, nem para Deus muito menos, que, ai meu Deus, não sabia que isso era errado. Ah, tá bom. Pula na casa do cara, rouba o botijão de gás, a polícia pega, ô rapaz, esse botijão de gás 3 horas da manhã, eu fui no depósito, que depósito, rapaz? Aí pronto, já era. Aí você vai falar para a polícia. Eu gosto daquele programa que tem Polícia 24 horas. Sabe aquele polícia? Eu me divirto naquele programa. Por quê? A polícia dá um enquadro no pessoal, e, rapaz, a turma vira santa em 5 minutos. De quem que é essa bicicleta? De quem que é essa moto aí? Eu não sabia que era roubada. Eu não sabia, você pegou com quem? Eu peguei com o senhor. Eu peguei com o cara ali, senhor. Rapaz, você é roubado, você é receptação. Não, senhor, eu não fiz isso aí não. Ninguém sabe de nada. E aí já era, irmão, leva todo mundo. Quanto você está entendendo? É interessante que, por exemplo, quando Davi pecou contra Batseba e contra Urias, quando ele vai confessar o seu pecado, no Salmo 51 e 35, se eu muito não me engano, ele fala assim, pequei contra ti somente. O que ele está querendo dizer? Ué, mas ele não pecou contra o Urias, não fez... Sim, mas ele entendeu que a ofensa maior quem recebe é Deus. E aqui que está o ponto da nossa correção. Muitas vezes você perdoa o irmão. A gente deve perdoar uns aos outros. Amém, irmão? Isso aqui não tem como ponto. Não vamos falar sobre isso. Mas não retira dele a consciência que o Espírito Santo pôs para que ele se arrependesse profundamente do que ele fez. Quantos estão entendendo? Você não é o Espírito Santo para aliviar a barra do cara. Não, cara, deixa o cara chegou. Deixa ele entender. O arrependimento só pode vir com entendimento. Cara, eu entendi o que eu fiz para você. Eu entendi o que eu fiz contra você. Aí o Elias, não, cara, mas tranquilo. Não, Elias, não está tranquilo. Você não sabe meu coração. Quando eu vi lá, eu não dou um exemplo bobo. Eu fui lá e passei mesmo. Eu quis andar com prego e arranhar ali a porta do seu carro. Eu estava com inveja de você. Eu estava com sei lá com o que de você. Eu fiz, o Elias que é um cara de Deus. Não, irmão, fica tranquilo. Olha, em nome de Jesus, está perdoado. Sabe, querendo passar o pano. Não, fica tranquilo. E a pessoa, não, cara, você não sabe o meu coração. Eu fiz maldade. Eu tenho uma maldade dentro de mim. Deixa eu falar o que eu fiz. Aí deixa o irmão falar, irmão. Deixa ele. E depois você o perdoa. Mas, está entendendo o que eu estou dizendo? Não tira dele o peso que o Espírito Santo colocou. Quando ele entendeu que ele pecou contra quem? Porque senão, o que acontece muito nesses dias, irmãos, é isso. A pessoa fica de bem um com o outro, mas ele não fica de bem com Deus. É aqui que está o problema. Quantos podem entender? Não, o cara é muito meu amigo, gosto muito dele, a gente não quer brigar. Não, cara, está perdoado, fica em paz, fica tranquilo, fica em paz, irmão, fica em paz. Sei, eu posso ter paz com você, mas a minha paz com você não significa que você está em paz com Deus. E aqui que está o problema. Muitas pessoas, sabe aquele irmão, uma vez, há muitos anos atrás, a gente fez um teatro que tinha esse figura aí. Que era o irmão simpático. Sabe aquele irmão simpático? O Miss Simpatia. Irmã, no final do ano ele tem que dar troféu para ele, que ele é o cara mais simpático, ele é o cara mais legal. Ei, rapaz, olha, meu Deus, como eles são simpáticos. E era o mais pilantra, mais safado, mais sem vergonha e mais pecador. Quantos estão entendendo, irmão? Mas ele era legal demais, cara. Mas você é legal demais. Não, mas você... Gente, bom, vamos fazer um churrasco, vamos sair, vamos passear. E eu estou passeando com ímpio. Não estão entendendo, irmãos? E eu não corrijo ele, porque ele é legal demais. E aí eu tenho medo que na minha correção eu perca o
amigo ímpio que eu gosto. Porque a gente não percebe que a gente não está gostando do cara, a gente está gostando da impiedade que está nele. Cuidado, irmão. Isso aqui é para todo mundo aqui, para mim, para você, para todos nós. E aí no fim você não sabe que você não está amando nada, que você está condenando o cara e não fala nada. Então deixe o Espírito Santo trabalhar na pessoa. E depois que ela esgotar o que ela tem para falar, fala assim, irmão, em nome do Senhor Jesus, eu agora entendi, isso realmente está errado, mas eu perdoo você em nome do Senhor Jesus, do mesmo perdão que eu fui perdoado, eu vou perdoar você também, não retenha o perdão, que daí é outro pecado seu. Deixe o perdão fluir, mas deixe a pessoa entender que o que ela fez contra o Senhor. Então, volto a repetir, não adianta nós ficarmos de bem uns com os outros, se nós não estamos bem com o Senhor. A Bíblia diz em Romanos 5, que é o sangue de Jesus sobre nós, que faz paz entre nós e Deus. O que significa o sangue de Jesus? Eu vou falar, o sangue de Jesus tem poder 10 vezes, quer ver? O sangue de Jesus, não. Já falei aqui também, o que significa essa frase, o sangue de Jesus tem poder? Parece um tipo de truco. Né? Que está jogando baralho, o cara vem ali, 6, 9, parece que sabe, falar o sangue de Jesus tem poder, assusta os demônios, tem poder no reino espiritual. Por que o sangue de Jesus tem poder no reino espiritual? Quando a pessoa fala, o sangue de Jesus tem poder, o que é que ela está dizendo? Quer dizer, o que é que ela deveria estar pensando e por isso disse? Que a obra das trevas não vai ter poder contra mim, porque o sangue de Jesus perdoou a minha vida, e não há acusação das trevas contra mim. É por isto que o sangue de Jesus tem poder. Não é uma frase de efeito, o capeta está rodando, deixa comigo que eu vou dar um grito no pé da orelha dele, quer ver? Vou chegar até aqui, eu vou assustar o diabo. Tem gente que quer assustar o diabo. O cara está endemoniado e dando as piruletas, você vê assim pelo canto, vem. Quer ver? Aqui, ele não viu. Aí o cara tem demorado, você chega no pé do ouvido. O sangue de Jesus, o diabo, agora sair, porque esse cara me assustou. Cara, o que você está fazendo? Quando você está entendendo, irmão? E a gente é crente, cara. Isso vive na nossa boca. Sabe, Jesus tem poder. Jesus tem poder. O que você está dizendo? O que significa? Você tem entendimento do que você fala? Então, irmãos, que fique bem entendido que o erro, para nós, é uma coisa que acontece, não é uma coisa planejada. Porque coisa planejada tem fundo de maldade. Se tem fundo de maldade é pecado, não é erro. E cuidado para não... gente que, é erro mesmo, não é erro. Aí o cara começa já... entra no outro paralelo. Não, cara, você está pecando. Não, era erro. Isso aqui é a minha falha. Aí o cara tem uma falha moral, o cara tem uma falha espiritual do tamanho de um bonde, e ele fica tratando aquilo ali como se fosse erro. Não, de boa. Ops. Não, cara. Então, vocês podem entender, irmão. Coloca cada coisa no seu devido lugar. E quando você for falar com Deus em oração, dá o nome, o CPF, o RG, o endereço do bicho. Se está com algum problema de instância de pecado, fala assim, Deus, Senhor, Tu sabes. Sabe aquele irmão que está com preguiça de orar? Ele Senhor, Tu sabes a minha vida. Cara, Tu sabes não, gasta aí, não, Senhor. Estou aqui. Tu sabes que, 2 pontos. Na outra linha, tracinho, lembra, professor? E aí começa. Tu sabes que eu sou isso, eu estou fazendo isso, Senhor, me perdoa, dá-me forças. Me conduz ao arrependimento. Porque tem uma coisa, irmão, tem muita gente pedindo perdão sem estar arrependido. Ele só tem a consciência de pecado, ele ainda não sente o peso daquilo. Ele ainda não tem quero usar a palavra, como é que chama a palavra? Ele ainda não foi plenamente convencido do seu pecado, ele já sabe que existe. Deus, eu sou assim, né? O Senhor sabe. Eu sei que o Senhor me ama, então amanhã eu vou fazer de novo, em nome de Jesus, e tal. Então, o Senhor me ajuda, E para as 3 coisas tem consequências, mas só uma delas, a consequência é a morte. O salário do pecado
é a morte espiritual e até a morte mesmo. Limitações tem consequências pequenas, tem, mas não é morte. Limitação não gera morte, a Bíblia não diz isso. Erro não gera morte, a Bíblia não diz isso. Erro, você vai lá e consegue. Agora, pecado mata por dentro, mata no espírito, mata no físico. Pecado mata, cara. O salário do pecado é a morte, e ele não recebe atrasado. O dia que for o pagamento do salarinho dele, ele vai dar 5 horas, não caiu ainda, hein? Estou olhando na conta aqui. O pecado é aquele cara que anda com o celular, com aquela... Como é que chama aquele banco, né? Internet Bank, né? No celular. E eu trabalho ali pro Elias. Tá dando 5 horas, meu salário não caiu, hein? Vai ficar para amanhã? Como é que vai ficar isso aí? Não, cara. Você vai me pagar é hoje. E ele cobra. E cobra caro. É muito caro o salário do pecado. Muito caro. Então o conselho é: livre-se do pecado, afaste-se do pecado, esteja com Deus. O conselho é: descubra suas limitações e supere os seus limites. E o conselho é: quando você errar, conserta, melhora, aprende um pouco mais, seja mais cuidadoso para não errar de novo. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Se coloque de pé. Amém? Acende para mim aqui e apaga lá. Eu quero fazer um momento, eu quero que você feche os seus olhos. Nós vamos adorar aqui um instante. E eu quero dizer uma coisa também, irmãos. Que para estas 3 coisas, você tem a igreja, você tem os seus irmãos para te ajudar. Sabia? Porque Tiago diz assim, Tiago 5, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serem. Você está em pecado, cara, você está vivendo coisa que não deve, você está fazendo coisa que magoa Jesus, pede ajuda. Porque a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Quem está em pecado e não pede ajuda, já está num outro pecado, chamado orgulho. E aí, é barranco abaixo, como diz. Você tem limitações? Conta para nós qual que são, irmão. A gente também vai contar umas para você, quem sabe você pode me ajudar em muita coisa. E eu posso ajudar você. Quantos podem entender? Você pode procurar o irmão do seu lado. Olha, eu queria aprender a fazer um bolo. Eu queria aprender a fazer aquela comida gostosa que você faz. Você pode me ensinar a fazer um bolo? Porque eu já estou cansado de chamar os irmãos lá em casa para tomar café e dou aquela sola de bamba. Sabe que é a sola de bamba? Não sabe nem que é bamba, né, irmão? Que chute, não sabe também. De tênis. O bolo vai crescendo, eu fico alegre, até abro o forno. Aí, ó, para ver, abriu, acabou. Pede uma irmã, pode me ensinar a fazer um bolo? É bom, é bênção. É espiritual fazer um bolo direito, é bênção. Se não sabe fazer a comida, pede ajuda. Você cometeu um erro, pede ajuda para consertar. Seja erro, limitação ou pecado, pessoas podem te ajudar. Pessoas podem te abençoar. Amém? É para isso que a igreja serve, que a família serve, que o pastor, o irmão, o colega. Amém? Mas se você está aqui nessa noite e você tem pecados na sua vida, tem uma coisa muito errada que você fez ou está fazendo, que te consome, que te destrói por dentro. Não adianta tentar melhorar, você já tentou, né? A partir de amanhã, nunca mais eu faço isso. Você falhou. Eu sei, irmão, como é. A partir de amanhã você é outra pessoa, coisas desse tipo. E no outro dia a coisa não acontece. Talvez ainda não foi completada o peso de convicção de pecado que tem que ter no nosso espírito, para gerar em nós um entendimento de uma humilhação profunda, de uma reparação profunda, de entender que eu não fiz mal para o Moisés ali, para o Elias. Não, cara, eu pequei contra eles, mas eu feri o Senhor.
eu feri o Senhor da igreja, pequei contra a irmã, eu deixei de fazer, mas eu fiz contra o Senhor, eu fiz contra Jesus. E eu não quero viver contra Jesus. Eu quero o perdão do meu irmão, mas eu também quero dizer: Senhor, perdoa-me. O meu irmão já me perdoou. O apóstolo Paulo diz isso, irmão. Falou assim: a quem vocês perdoarem alguma coisa, eu também perdoo, como se eu estivesse aí na presença de todos, para que Satanás não alcance vantagem sobre vocês. Talvez você está vivendo alguma instância disso. Talvez você está vivendo em alguma coisa. Eu quero convidar você, que talvez está se sentindo assim, não no ambiente de acusação, não no ambiente onde as pessoas vão olhar e apontar você, mas no ambiente onde as pessoas vão ver você para ajudar você. E tudo que você precisa de ajuda. Eu sei do que eu estou falando, irmão. Sou ser humano também. Quantas vezes eu errei, quantas vezes eu pequei. E eu pedi ajuda, eu pedi perdão, eu me retratei. Eu não tive vergonha. Eu não fiquei escondido. Amém? Nós vamos adorar o Senhor. E se você é essa pessoa que gostaria, talvez você está aqui dentro, ó. Talvez você está aqui dentro, aqui, ó. E pô, eu passei o prego lá no carro do Orlando. Eu quero pedir perdão para ele. Sai do seu lugar, vai lá no Orlando, olha no olho dele e fala: meu irmão, eu pequei contra você. O mal entrou no meu coração. Eu queria que você orasse, eu queria me arrepender, porque eu não quero ser assim. Eu não vou dar lugar para o diabo, mas me perdoa, meu irmão. Eu fiz o mal contra você. Me perdoe, meu irmão. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está aqui. Eu tenho certeza que tem homem e mulher de Deus aqui dentro, para liberar o perdão sobre você, para dar um sorriso sobre você, falar: meu irmão, vamos continuar. Deus é maior. Amém? Corações apaixonados, corações entrelaçados, meu e o teu, meu amado e eu. Se você quer vir à frente, alguém que quer receber oração, vem à frente. Corações apaixonados, corações entrelaçados, o meu e o teu, o meu amado e eu. Vem Jesus e toma o teu lugar. Vem Jesus, vem dançar. Vem Jesus e toma o teu lugar. Vem Jesus, vem dançar. Vem Jesus, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus, vem dançar. Estou aqui, vim tomar o meu lugar. Eu estou aqui,
dançar. Eu estou aqui. Vim tomar o meu lugar. Estou aqui. Vim dançar. Este é o som da sua noiva. Este é o som da sua igreja apaixonada, fascinada por ti. Vem, Jesus, e toma o seu lugar. Vem, Jesus, vem dançar. Vem, Jesus, e toma o seu lugar. Vem, Jesus, vem dançar. Te agradecemos, Senhor Jesus, pelo teu grande amor, que nos perdoou, que nos salvou, que nos amou quando nós ainda éramos pecadores. O Senhor não esperou a gente melhorar, o Senhor que nos salvou, o Senhor nos melhorou. Se estivesse nas nossas mãos, Pai, nós estaríamos lá até hoje, que não existe capacidade em nós. Mas quando o Senhor vem, o Senhor muda a nossa natureza e nos faz semelhante ao Senhor. Dê um aplauso ao Senhor, dê um aplauso ao Espírito Santo, o resgatador, o salvador das nossas vidas. E que você saiba que nesse lugar, nessa igreja, comigo, com os irmãos que estão aqui, há sempre um lugar de conserto, de superar limites e de perdoar pecados. Amém? Em nome de Jesus. Que o grande amor do Pai, a graça do Filho e a consolação do Espírito Santo esteja na sua vida hoje e sempre.